História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa. E dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei meu irmão pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2. Parte 2 de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Continuando. Como a porta do meu irmão estava fechada, nós não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mas o barulho era parecido com madeira batendo na parede, ou seja, a cama estava batendo na parede. Enfim, no outro dia de manhã eu perguntei pro meu irmão por que aquele barulho. E ele deu uma desculpa qualquer. Só que esse barulho só acontecia quando meu primo estava lá. Só que sempre o quarto estava fechado. Até que um dia, de madrugada, esse barulho começou novamente, então eu e minha irmã fomos lá, como de costume, e a porta estava aberta dessa vez. E aí vem o susto. O meu irmão e o nosso primo estavam fazendo aquilo, isso mesmo. Acabamos ficando muito assustados e nossos pais vieram, por causa do barulho que aconteceu lá. Minha mãe e meu pai percebeu tudo, meu pai gritou com eles pedindo para eles colocarem a roupa. E no dia seguinte, meu irmão foi expulso de casa simplesmente pelo fato de ser gay. E até hoje, nosso primo e nossos irmãos têm um relacionamento e moram juntos. História de quando meu namorado me obrigou a ficar grávida. Eu conheci uma namorada há 5 anos em um site de relacionamento. A gente marcou num bar pra beber e nos conhecer. E de cara a gente já se deu super bem. Nós começamos a namorar e eu disse pra ele que eu não queria ter filhos. Ele disse que tudo bem, que ele também não queria ter filhos. E eu achei isso perfeito, porque isso sempre foi um problema nos meus outros relacionamentos. Os primeiros anos de namoro foram perfeitos. Nós viajamos, começamos a morar juntos e crescemos muito profissionalmente. E estava tudo perfeito. Até que há 6 meses atrás, ele disse que tinha mudado de ideia e queria ter uma família. Ele disse que com Covid e com 35 anos, ele percebeu que a vida é curta e queria ser pai. Eu fiquei chocada, mas mantive a minha posição. Ele me implorou e pediu para eu reconsiderar. E disse que não via a vida dele sem a minha. Por mais que eu pense, não é algo que eu vi para minha vida. Eu quero viver muitas coisas. E ter um filho não estava nos meus planos. Achei que ele fosse terminar comigo, mas disse que estava. Parte 2 de quando meu namorado me forçou a ficar grávida. Para minha surpresa, meu namorado não terminou comigo e disse que preferia ficar comigo do que ter um filho com uma outra pessoa. Eu acreditei nele. Sabemos que não temos controle sobre a natalidade, mas sempre usamos proteção. Mês passado, minha menstruação atrasou, mas como ela sempre foi irregular, eu nem liguei. Só que eu comecei a ter uns sintomas de gravidez também. Até que eu fiz um teste de gravidez, mesmo sabendo que ia dar negativo. Só que, para minha surpresa, deu positivo. Foi aí que meu namorado disse que ele fazia buracos na camisinha quando a gente tinha relação para eu engravidar. Foi horrível e nós terminamos. E não só por eu estar grávida e por eu nunca querer ter um bebê, mas por ter sido ele uma pessoa que eu confiava tanto fazer isso comigo. E eu disse que eu não manteria essa gravidez. E ele ligou para minha família e disse que eu estava grávida e que eu queria tirar a criança. E a minha família, como era conservadora, ficou do lado dele. Mas eu mantive a minha posição e a minha irmã me ajudou com tudo. E eu cortei relação com todo mundo que não apoiava a minha decisão, inclusive com meu ex. História de quando eu descobri que o meu tio estava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos para casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala.
E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio estava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. E eu nunca contei pra ninguém porque eles me pagam pra manter segredo. E até hoje eles ficam um com o outro, mesmo os dois namorando outras pessoas. História de uma seguidora. Me envie a sua aqui nesse aplicativo e sinalize que é uma história. Até a próxima história! História de quando eu vi a minha mãe fazendo aquilo com o meu namorado. Pra contextualizar, a minha mãe sempre quis que eu tivesse um namorado. Até que um dia eu fiquei de saco cheio e então por pura pressão dela eu acabei entrando no Tinder. E aí eu conheci esse garoto. A gente começou a se falar muito e eu estava gostando de falar com ele porque ele era super simpático comigo. Até que um dia ele perguntou se a gente podia se encontrar. E como a gente já estava super próximo, eu acabei aceitando o pedido. E depois de uma semana desse nosso encontro, que foi num restaurante, ele começou a vir todos os dias na minha casa depois da escola. E como a minha mãe trabalha de casa, ela sempre estava lá. E ele sempre elogiava minha mãe, do tipo, ai, como ela é bonita, ou como ela parece ter a nossa idade, né? E no começo eu achava normal. Até que se passou algumas semanas e nesse dia eu precisei sair mais cedo da escola. E quando eu cheguei em casa eu comecei a achar estranho porque minha mãe não estava lá porque ela sempre me esperava com a janta. Fui procurar ela no quarto dela e adivinha, a minha mãe estava fazendo aquilo com o meu namorado. Depois disso fui embora de casa. História de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Quando eu tinha 5 anos e a minha prima tinha 7, a gente resolveu brincar de pique-esconde na rua com as crianças. E como na rua não tinha muito lugar para esconder, a gente resolveu entrar dentro do cemitério. Chegando lá, a gente foi seguindo as placas de onde falava que era cada lugar. E a gente já foi indo direto para a saída do cemitério. Só que a gente não encontrava a saída do cemitério. Até que a gente viu um homem fazendo covas. E a gente foi até ele para pedir informação. Chegando lá, minha prima perguntou para ele aonde ficava a saída. E ele virou pra gente e respondeu: quando eu era vivo, eu sabia. Gente, sério, nessa hora eu fiquei parada, assim, estremeci o corpo inteiro. Foi quando a gente olhou e a gente viu que tinham 7 covas. E por incrível que pareça, éramos 7 crianças. Foi quando um amigo nosso que estava com a gente perguntou para quem eram essas covas. Gente, já tô postando a parte 2. Parte 2 da história de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Continuando. Depois que o nosso amigo perguntou pro homem para quem eram as covas, ele olhou pra gente e respondeu: é para as 7 crianças que estão falando comigo. Na hora que ele falou isso, a gente saiu correndo, desesperado. E no desespero, o nosso amigo acabou deixando o chinelo dele pra trás. E o doido ainda queria ir atrás. Claro que não deixamos, né? Depois que a gente saiu de lá, a gente continuou brincando na rua, porque éramos crianças, né? Só que hoje em dia, sempre que eu encontro a minha prima e a gente tá juntas, a gente começa a ver uns vultos, como se fosse fantasma, sabe? E eu morro de medo de ficar acordado depois que todo mundo dorme, porque até o barulho da geladeira me faz ficar com medo. Gente, essa foi a história de uma seguidora. E quem quiser que eu conte a história de vocês, é só me mandar uma DM nesse aplicativo aqui, que eu vou estar vendo todas as mensagens e respondendo vocês, tá? Quanto mais cedo vocês enviar, mais chance tem de eu contar logo a história de vocês aqui. Um beijo! História do dia em que eu peguei a minha amiga fazendo aquilo com o professor. Nós éramos muito amigas, tipo, muito amigas mesmo. Íamos pra escola juntas, quase todo dia estávamos uma na casa da outra e até estudávamos no mesmo ano escolar. Enfim, teve uma semana que essa minha amiga começou a falar muito sobre o nosso professor de biologia.
Como ela amava biologia, não me importei muito, achei que era só porque ela não faltava nenhuma aula. Depois de uma semana, ela e esse professor começaram a ficar muito próximos. Eu saía da sala e ela continuava lá conversando com ele. Um dia eu esperei ela para nós irmos para aula e ela não apareceu. Eu cheguei na sala, deixei meu material, fui pro banheiro arrumar meu cabelo e lá eu comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui ver e era minha amiga e o nosso professor fazendo aquilo. No banheiro feminino. Eu saí correndo e ela foi atrás de mim e pediu pra eu não contar nada pra ninguém. Só que na nossa escola tinha câmeras de segurança. E eles viram tudo. O professor foi demitido e ela foi expulsa da escola. Hoje eles moram juntos e estão noivos. História de uma seguidora. História de quando a minha irmã engravidou do vizinho. Então, pra começar, nós tivemos a notícia de que ia chegar um vizinho novo na casa ao lado da nossa. E eu e a minha irmã já ficamos muito animadas. Esperamos uns dias até que a gente viu que o nosso vizinho era muito gato. Então decidimos ir lá para fazer uma visitinha, né? E assim que nós entramos na casa dele, ele e minha irmã já começaram a trocar olhares. Então já percebi que tava rolando alguma coisa ali, né? Para deixar eles para se conhecer e tal, eu falei que eu ia no mercado comprar um lanche. Depois de um tempo eu voltei com esse lanche e percebi que eles não estavam na sala. E comecei a ouvir um barulho vindo lá de cima do quarto do vizinho. Quando eu cheguei, a porta estava entreaberta e eu vi a minha irmã e o vizinho fazendo aquilo. Quando eu vi aquilo, eu corri para a sala e fingi que não tinha acontecido nada. Depois de uns dias, a minha irmã passou mal e teve que fazer um teste de gravidez e deu positivo. E ela estava grávida do vizinho. E hoje em dia eles namoram e já têm um filho de 3 anos. História de uma seguidora. Agora, para provar que você chegou até aqui, comente uma fada aí nos comentários, que eu vou estar curtindo. Essa é a história de quando o namorado da minha melhor amiga fez aquilo comigo enquanto eu estava dormindo. Parece absurdo, mas isso realmente aconteceu. Eu era menor de idade. Nesse dia, a minha amiga queria muito que eu fosse dormir na casa dela. Então ela pediu para minha mãe. Deu tudo certo, a minha mãe deixou eu dormir na casa dela. E assim que eu cheguei lá, o namorado da minha amiga não parava de me olhar. Sim, o namorado dela também ia dormir lá. Da hora que eu cheguei, ele não parava de me olhar. Um olhar com maldade, sabe? Enfim, nós fomos tomar sorvete e o namorado dela foi junto, né? E quando eu fui no banheiro, ele foi atrás de mim. Entrou no banheiro feminino e me beijou. Eu achei aquilo muito loucura e eu confrontei ele, porque afinal ele era namorado da minha melhor amiga. O clima ficou estranho e depois a gente foi pra casa. E pasmem, nós dormimos no mesmo quarto. Eu, ele e a minha melhor amiga. Só que eu não fazia ideia de que o pior estava por vir. Eu acordei de madrugada assustada. O namorado da minha amiga estava passando a mão pelo meu corpo e decidi contar para minha amiga o que tinha acontecido. Só que claro que ela não acreditou em mim. Ela achava que eu estava querendo o namorado dela. Só que depois de alguns meses de menstruação atrasada e muitas dores, eu acabei passando mal e fui no médico. Chegando lá, eu estava grávida, de 3 meses, do namorado da minha amiga. E eu ainda continuei amiga da menina e fui falar pra ela que eu estava grávida do namorado dela e ela cagou pra mim. Ele tinha falado pra ela uma versão que eu tinha agarrado ele, beijado ele, enfim, né? Quase um ano depois, o bebê já tinha nascido. E eu queria tirar aquilo limpo, sabe? Então eu fui na casa dessa minha amiga e peguei uma mecha de cabelo do namorado dela. E fiz o teste de DNA. E claro que deu positivo. E só assim ela acreditou em mim. Ele assumiu o filho e até paga pensão. Só que hoje em dia eu já namoro outra pessoa séria e eu e meu filho estamos muito felizes. E essa foi uma história de uma seguidora. Lembrando que você pode me enviar a sua história lá na rede vizinha, tá? História do dia em que eu peguei a minha tia e o meu irmão mais velho fazendo. Tudo começou quando a minha tia veio passar uns dias na minha casa. Como meu irmão não estudava mais e meus pais trabalhavam o dia todo e eu estudava a tarde toda, o meu irmão ficava em casa com a minha tia. Afinal, era tia dele, né? Ninguém ia desconfiar de nada. Até que um dia eu acordei bem ruim mesmo, mas mesmo assim eu resolvi ir pra escola. E enquanto a minha mãe estava me levando para a escola, eu comecei a vomitar e passar muito mal mesmo. Então a minha mãe falou que só ia me deixar em casa, que não dava para ela ficar comigo porque ela estava atrasada para o serviço. E também a minha tia estava em casa, né? Então ela podia cuidar de mim. Então eu cheguei em casa e chamei a minha tia e ela não respondeu. Então eu fui na cozinha comer alguma coisa. E depois eu fui pro meu quarto e comecei a escutar uns barulhos vindo do quarto do meu irmão. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Então eu lembrei que no meu quarto dava acesso na janela do quarto dele.
Like pra parte 2. Parte 2 da história do dia em que eu peguei a minha tia e o meu irmão mais velho fazendo. Continuando, depois que eu ouvi o barulho do quarto do meu irmão, eu fui correndo no meu quarto para ter acesso à janela do quarto dele. E quando eu fui até a janela do quarto dele, eu vi a cena, ele e a minha tia fazendo aquilo. Imediatamente eu peguei o meu celular e comecei a gravar tudo. E assim que meus pais chegaram, eu mostrei o vídeo para eles. Foi o maior bafafá. E o meu irmão foi expulso de casa e aí a minha tia nunca mais veio aqui. E já tem mais de 2 anos que eu não vejo nenhum dos dois. Essa foi mais uma história enviada por uma seguidora anônima. Se você também tem uma história e acha que ela se encaixa aqui, é só me mandar uma DM nesse aplicativo aqui, que eu vou estar lendo e respondendo vocês lá, tá bom? Lembrando, quando vocês me mandarem a história, coloca o título primeiro, que daí eu consigo ver a história de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima história! História do dia em que o meu namorado me traiu com 4 garotas. Para começar, eu conheci ele quando eu estava no 8º ano. E logo no começo que a gente começou a ficar, ele logo já assumiu o namoro. E quando a gente começou a namorar, era um sonho, sabe? Um romance perfeito. Todo o relacionamento que uma garota sonhava em ter. Até que um dia eu resolvi apresentar ele para 4 amigas. E uma delas era minha irmã. Nós marcamos de comer pizza e tal, e tava tudo certo. Até que depois disso, começou a ficar um pouco estranho. Tudo que a gente marcava, meu namorado pedia pra eu chamar as meninas, sabe? E como eu não via problema no começo, eu chamava, né? Até que eu comecei a perceber que eles estavam íntimos demais, sabe? E eu fui falar e eles disseram que eu tava com ciúmes. Até que um dia eu vi um story e tava as 4 e o meu namorado. Como assim eu não tava lá? Na hora eu fui nesse lugar. E aí, parte 2. Parte 2 do dia em que meu namorado me traiu com 4 garotas. Continuando, eu fui a esse tal lugar que eles estavam, que no caso era tipo um clube particular, sabe? Uma boate. E eu ainda tive que pagar pra entrar lá. E eu comecei a procurar até que eu encontrei eles numa cabine particular. E eu vi os 5 fazendo aquilo lá dentro. Ou seja, minhas amigas e a minha irmã estavam fazendo aquilo com o meu namorado. Na hora eu comecei a gritar, ele me pediu perdão e eu não aceitei. Só que depois de um tempo ele assumiu o namoro com a minha irmã. E hoje em dia eles continuam juntos e vão até casar. E eu perdoei ele, mas como meu cunhado, né? História de uma seguidora. Manda sua história na rede vizinha. Até a próxima história. O dia que a minha tia vendeu a virgindade dela pro meu professor. Para vocês entenderem melhor, a minha tia tinha 16 anos na época e eu 11. Por nós termos quase a mesma idade, nós éramos muito próximas e éramos inseparáveis. Um dia ela teve que me levar para a escola porque meus pais estavam trabalhando. E como eu estava com infecção urinária, ela teve que ir para explicar para os professores que eu ia ter que ficar saindo para fazer xixi. Eu vi que quando ela foi falar com o meu professor, ela estava andando no corredor. E do nada eles desapareceram. E eu precisei procurar ela para pegar minha mochila que estava com ela. Eu aproveitei para beber água e fui no banheiro. E adivinhem, a minha tia estava beijando um cara no banheiro. Só que eu acabei não vendo quem era porque ela empurrou ele para dentro do banheiro. Eu saí correndo para ela não ver que eu tinha visto e brigar comigo. Ela sempre odiou ter que me levar para a escola. Só que depois desse dia, a minha tia queria me levar todos os dias para a escola. Eu achei estranho até que parte 2. Parte 2 do dia que a minha tia vendeu a virgindade dela pro meu professor. Continuando. Eu tava achando estranho a minha tia querer me levar pra escola todos os dias. Até que um dia, depois de ela ter me deixado na escola, eu segui ela. Eu vi que a minha tia entrou no banheiro feminino e logo depois meu professor entrou também. E detalhe, era o banheiro das meninas. Eu entrei do banheiro também e me escondi numa cabine. Até que eu ouvi eles fazendo aquilo no banheiro do lado. Eles terminaram e logo em seguida meu professor deu muito dinheiro para minha prima. E eu sabia que era a primeira vez dela, porque a gente conversava sobre isso. E sim, eu sei que eu era muito nova para saber o que era isso. Quando cheguei em casa, eu perguntei para ela o que tinha acontecido. E ela confessou que o professor tinha pagado ela pela virgindade mesmo. E essa história foi enviada por uma seguidora. Envie sua história lá na rede vizinha. Até a próxima história.
Essa é a história do porquê você não deve mentir para os seus pais. Um dia eu fui dormir na casa de uma amiga e uma outra amiga da gente convidou a gente para ir no parque que tinha aqui na nossa cidade. E como nós já sabia que nossos pais não iriam deixar, nós fomos escondidos. E nós marcamos de se encontrar no centro. Só que o parque era muito longe do centro e a gente não achava Uber, porque já era muito tarde. Então nós ficamos andando a pé procurando um Uber ou um táxi. Nós achamos o táxi e fomos para o parque. E chegando lá eu acabei ficando de vela porque as minhas amigas estavam todas com meninos. E nós ficamos lá até o parque fechar, que era em torno de 11 horas. Como nossos celulares estavam descarregados, nós fomos andando para o centro. E chegamos lá, estava tudo fechado, não tinha um lugar para a gente carregar o celular. E o tempo foi passando e já eram 2 horas da manhã. Como estava muito tarde, decidimos não voltar para casa e ficamos ali. Até que uma amiga estava com um pouco de bateria e minha mãe ligou. Parte 2. Parte 2 do porquê você não deve mentir para os seus pais. Continuando. Quando a minha mãe ligou, ela disse que tinha descobrido tudo. Mas eu falei pra ela que eu tava na casa dessa minha amiga e desliguei o telefone. Só que a minha mãe tava na frente da casa dessa minha amiga e eles descobriram que nós não estávamos em casa. As meninas começaram a ficar desesperadas. Então a gente resolveu ir andando pra casa dessa minha amiga. E no caminho, quando a gente tava quase chegando, eu comecei a ficar com muito medo porque eu não queria perder a minha amizade com as meninas. E quando nós chegamos lá na casa dessa minha amiga, não tinha ninguém lá, porque eles tinham saído pra procurar a gente. A gente ficou um tempo até que eles apareceram, já chegaram brigando com a gente e tudo. E os meus pais olharam pra mim e disseram pra eu entrar no carro. Tinha polícia e tudo mais lá, mas a polícia acabou indo embora e deu tudo certo. Chegando em casa, eu contei tudo pros meus pais e eles não confiam mais em mim. E tá sendo difícil recuperar a confiança deles. História de uma seguidora. Me mande a sua aqui nesse aplicativo.